Estamos a iniciar mais um programa, Palavra do Pastor, e comigo tenho a honra de ter o Sr. Dom Francisco Senra Coelho, nosso arcebispo de Évora, numa altura em que nós estamos a encerrar um momento chave também na Igreja, que é o nosso sínodo, este tempo de percurso que há 3 anos caminhamos por uma Igreja sinodal, com 3 palavras importantes: comunhão, participação e missão. Sem dúvida. Gostava de fazer esta observação a todos os que nos dão a alegria de estarmos juntos, que é importante perceber a expressão leigo. Normalmente, no uso corrente da nossa vida cotidiana, leigo significa ignorante. É um leigo na matéria. Da aeronáutica eu sou um leigo. Então, a palavra leigo, que se transformou numa evolução semântica em ignorante, não é o que nós queremos significar quando falamos nos leigos. Meus irmãos leigos, não estou a dizer, meus irmãos ignorantes. Por amor de Deus. Leigo, na expressão original e etimológica, significa exatamente o contrário. Vem de um vocábulo grego, aonde se entende o cidadão livre, participante da cidade grega. Sabemos que foi na Grécia que nasceu a democracia. A Grécia tem uma história muito interessante. São cidades-estado que vivem uma dimensão de república e na ágora tomavam as grandes decisões da cidade. E há um grupo de cidadãos que pode ir à ágora, enfim, na acrópole da cidade, no sítio mais importante, estava ali o sítio da reunião, a ágora, do debate da vida da cidade-estado, da cidade soberana, que tinha em comum e formava depois a Grécia a língua helénica, e é essa língua helénica que vai estar depois na base da civilização greco-romana e que vai influenciar imenso o Império Romano, e que é a língua de todo o Império até o século II. Só depois surge o latim como uma língua que se vai espalhando, sobretudo do Ocidente para o Oriente. No Oriente nunca tendo assumido totalmente uma influência linguística. Portanto, esta civilização greca, helénica, tem uma compreensão da cidadania muitíssimo avançada para o tempo, se compararmos com os outros povos, por exemplo, da Mesopotâmia, ou os povos envolventes, que não tinham ainda ultrapassado a deificação do próprio imperador. Imaginemos a história do Egito, dos faraós. O faraó era Deus. E voltamos a fazer esta experiência no Império Romano. Houve que um retrocesso civilizacional, em que o imperador voltou a ser Deus. E voltou a haver imperadores tiranos, absolutamente afastados deste ideal de democracia. Porém, há uma realidade na Grécia, que a democracia estava reservada aos cidadãos. E os cidadãos eram poucos. Um grande grupo de homens e de mulheres eram escravos ou servos da gleba, ligados à terra. A terra não era apenas o espaço que nós reservamos no território ali desenhado num mapa. Não, a terra era também composta pelas pessoas que lhe estavam ligadas como servos daquela terra. Quando se vendia a terra, vendia-se também os servidores, os servos daquela gleba. Esses não tinham lugar no Areópago, indo à ágora. Esses não podiam exprimir o seu pensamento, esses obedeciam. Os cidadãos que tinham voto, palavra, decisão, eram laus, ou seja, tinham poder de opinar, de decidir, de participar. Nesta dimensão, numa comunhão pelo bem comum, numa participação com o seu pensamento e numa missão que era fazer da sua cidade uma cidade independente, autónoma e, podíamos dizer também, com soberania, que vinha dessa independência e dessa prosperidade. Então, é daí que vem a palavra leigo, que é utilizada na Igreja como aquele que, pelo batismo, na iniciação cristã, confirmado e alimentado na Eucaristia,
tem um lugar na grande ágora que é a igreja, a eclesia, a família. Aliás, a igreja vem em caminho daquilo que é a Kaal do Antigo Testamento, a grande tenda da reunião, onde o povo judeu das 12 tribos tinha direito de entrar, descalçar-se, prostrar-se e no silêncio da adoração. Depois da palavra, quando a palavra termina, no seu discurso racional, na sua dimensão prosaica, aquilo que o homem sente e não é capaz de dizer na prosa, inicia a poesia. E a certa altura há sentimentos que nem a poesia exprime, mas a beleza harmónica da música. E no fim de tudo, de ouro, de ouro, de ouro é o silêncio, na contemplação. E vai ser sempre o silêncio que preenche a Kaal, a Assembleia. É daí que brotam os salmos, é daí que brotam os instrumentos que cantam, melhor dito, que acompanham o canto do salmo. E vai ser a Igreja que continua no novo Israel, esta Assembleia, esta tenda da reunião, que depois é templo e disperso por muitas partes do mundo, nas comunidades em diáspora, nas sinagogas, a eclesia, é esta casa da comunidade. Domus Ecclesia, a casa da igreja. Quando a igreja era perseguida, curiosamente, pelos imperadores até a Constantino Magno, não haviam templos visíveis, porque a igreja estava escondida, encriptada, clandestina. Chamavam-se Domus Ecclesia. A primeira que se conhece, Dura Europos. Uma casa como outra qualquer por fora, porém dentro sem divisões, para todos os cristãos caberem. Então lá todos os cristãos são filhos e irmãos. Não há primeira, segunda, terceira. Não há filhos, não há, diríamos assim, bastardos, não há enteados. São todos filhos de primeira. E por isso todos participam na ágora, que é a igreja. E vamos encontrar esta sinodalidade na história da igreja logo no primeiro momento, quando é necessário escolher a substituição de Iscariotes, Judas Iscariotes. Então a igreja reúne-se, reza e encontra dois nomes que deviam ter conhecido Jesus, deviam ter testemunhado a ressurreição e deviam fazer parte dos 12 apóstolos, uma vez que só estavam 11, porque um deles traiu o Senhor. As sortes caem em Matias. Isto é sinodalidade. Sinodos. Sin com odos caminho. Caminhar em conjunto, caminhar junto. Não ser autocéfalo, não ser autocentrado, mas cumprir a palavra do Senhor, que fez e construiu comunidade e enviou sempre 2 a 2. É esta experiência que a Igreja desde o primeiro momento faz. Quando depois é necessário escolher para a parte dos cristãos de origem já helénica, os que vêm das suas diásporas e regressam a Jerusalém, chamaríamos os ex-imigrantes, os que regressam à pátria e que já têm a experiência das diásporas gregas, da cultura grega, e que há uma diferença entre a cultura judaica e a cultura grega, e se põe uma diferença entre acolher os gentios ou não. Batizamos os que não são judeus ou não. Enquanto os helénicos são mais abertos, porque vêm de uma experiência mais universalizada, a comunidade hebraica, que tem por apóstolo Tiago, irmão do Senhor, assim dito, tem dificuldade em receber estas vontades de conversão que são os gentios. Então, em Jerusalém, reúne-se Tiago, Pedro e Paulo, de Tarso, e fazem uma reflexão sinodal. E vamos perceber esta reflexão sinodal a 2 modos. Como vamos tratar estes irmãos que vêm e que querem ser, de facto, batizados? E termina-se por dizer que o cristianismo é universal. Não é preciso atravessar a porta do templo com a dimensão da circuncisão. Não é preciso ser judeu para ser cristão. Mas os gentios, como Cornélio, batizado por Pedro, têm imediatamente acesso à fonte batismal. E também, como vamos agora cuidar das viúvas e dos pobres
daqueles que, sobretudo vindo das comunidades helénicas, não sendo tão integrados como os hebreus, como é que vamos servir as mesas destas necessidades órfãos e viúvas? E nasce o diaconato, os 7 diáconos. Curiosamente, os seus nomes muito marcados por etimologia grega, helénica. Então, a Igreja foi resolvendo as suas confrontações no sentido positivo do termo, quando se sente perante a novidade, quando tem que resolver problemas ou desafios através da sinodalidade. E isto marcou a Igreja. A Igreja nunca teve no seu governo a consanguinidade. Jesus foi muito claro nisto. Muito mais é importante a minha mãe por pôr em prática a palavra do que por me ter dado os seus seios a amamentar. Quem está lá fora? Quem é meu irmão? Quem é minha mãe? O que ouve a minha palavra e a põe em prática. Portanto, percebemos aqui com muita beleza que o Senhor não estabelece uma sucessão, ou digamos assim, a condução pastoral da sua comunidade a pessoas consanguíneas, com o privilégio da carne e do sangue, da família, mas na fidelidade à palavra. Todos os que ouvem e põem em prática a palavra são sua família. Somos nós a sua família. Então vamos ver como os primeiros monges descobriram que há de ser na sinodalidade que vão eleger o seu prior, como as abadias beneditinas escolhiam o abade a partir da sinodalidade, do discernimento. Vamos perceber como os bispos foram escolhidos pelo povo de Deus e depois pelos cabidos numa sinodalidade, os papas numa dimensão de reflexão, de escuta da palavra de Deus e ao mesmo tempo de a concretizar naquele momento e naquele local que é Roma, qual era o irmão mais preparado. Quem é que o Senhor queria para bispo de Roma, para presidir a comunhão das igrejas? A Igreja, com momentos mais altos, com momentos mais baixos, evidentemente às vezes com intervenções lamentáveis do poder político, do poder económico, do prestígio das famílias que queriam dominar o episcopado ou entrar nas abadias, os chamados abados comendatários. Isto foi acontecendo, mas sempre ao arrepio daquilo que devia ser. A consciência que não era esse o caminho. Então a sinodalidade é esta participação de todo o povo santo de Deus na condução e na vivência da sua igreja. De uma igreja que é apostólica, que tem os 12 apóstolos e que eles trazem consigo o testemunho da fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, aquele que encarnou, que viveu no nosso meio, que anunciou o amor do Pai, as misericórdias de Deus, que as testemunhou e que ressuscitado está à direita do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Ele é Deus, o Filho de Deus. E por isso eles viram-no, palparam-no no sentido de o sentir no abraço da comunhão, com ele meteram a mão no mesmo prato, dele receberam a Eucaristia na última ceia, por ele foram enviados, viveram a ascensão nesse envio missionário e o Pentecostes. E no meio deles Maria. Os 12, esta Igreja Apostólica, têm o mandato de Cristo e de anunciar, com todos os discípulos. Mas é uma Igreja Apostólica unida aos seus apóstolos, que o Senhor preparou de um modo denso, próximo, durante 3 anos de vida comum, assim parece, não é? 3 anos. São tempos que não podemos precisar, mas indicativos e com muita reflexão histórica e de estudo neotestamentário. Então, nós o que é que estamos a fazer ao viver um ano sinodal? Ao refletir na sinodalidade, é esta dimensão da Igreja, da sua origem. É voltarmos à identidade da Igreja. Agora temos que parar aqui um pedaço, porque a palavra, um pedaço de tempo, passa a expressão, porque a palavra sínodo é interpretada de vários modos. Esta sinodalidade apostólica, que a Igreja sempre viveu, pode ser diferente do Santo Sínodo que as igrejas orientais ortodoxas utilizam.
em que os patriarcas e os metropolitas, e porventura alguns bispos, se reúnem e tomam as grandes decisões e comunicam ao povo de Deus. É uma sinodalidade que não compreende sempre o povo santo de Deus. Que, sendo ele todo iluminado pelo Espírito Santo, tem o sensum fidei, ou seja, o sentido da fé. Há no coração de todos os crentes a luz da fé. E essa luz da fé é alimentada pelo mesmo Senhor. Por isso, sendo uma luz alimentada pelo mesmo Senhor, é uma luz com a mesma identidade e por isso nos encontramos na fé do sensum fidei do povo de Deus. Nem sempre o Santo Sínodo, na perspectiva ortodoxa, respira e transpira esta dimensão. Quando se diz assim, nós, a Igreja Oriental, a Igreja Ortodoxa, há muito vivemos o sínodo, a sinodalidade. Atenção à história. Não é a mesma compreensão do que falamos hoje e do que se fala do Santo Sínodo Oriental, das Igrejas Orientais. A mesma coisa a sinodalidade, por exemplo, das Igrejas Episcopais, ou a sinodalidade das Igrejas Presbiterianas. Episcopais, muitas delas com origem na Reforma Anglicana, de Henrique VIII, as presbiteriais quase todas com origem na grande experiência de Calvino, e as igrejas luteranas que negam o sacerdócio porque afirmam só o sacerdócio comum dos fiéis batismal e uma bênção especial para aquele que, em nome dos irmãos, presida a comunidade. O pastor, que não tem senão uma bênção, não há o sacramento da ordem. Aí a sinodalidade na igreja presbiteriana e nas comunidades luteranas não é apostólica. É, portanto, uma dimensão basista da igreja, em que só existe o sacerdócio comum dos fiéis. Na igreja episcopaliana existe mais uma dimensão de sabor apostólico. Porém, os bispos anglicanos e todas as igrejas de origem anglicana, ou seja, igrejas episcopalianas, o bispo é primus inter pares, primeiro entre iguais. O sacramento da ordem desapareceu na plenitude do entendimento da igreja antiga, da igreja primitiva, que permanece na igreja católica e nas igrejas ortodoxas, as igrejas do primeiro milénio. A igreja anglicana tem uma compreensão diferente, de tal modo que as ordenações das igrejas anglicanas e episcopalianas não são imediatamente ou aceites ipso facto pela Igreja Católica. Portanto, nós temos uma sinodalidade à volta dos apóstolos, com os apóstolos que são hoje presentes nos seus sucessores, que são os bispos. Não há igreja sem apostolicidade. E estes apóstolos, à volta daquele que é o apóstolo sempre nomeado em primeiro lugar na lista dos apóstolos que os evangelhos apresentam, que é Pedro, a quem o Senhor entregou a unidade dos irmãos. Há aqui uma apostolicidade orgânica, integrada, apostólica à volta de Pedro e com Pedro. Então, nós vivemos um momento de sinodalidade muito belo, porque estamos a ultrapassar o quê? Momentos históricos em que, perante o desenvolvimento do clero, e clérigo é o sábio, o esclarecido, o iluminado, e o leigo é o ignorante, vai sendo cada vez mais. O clérigo assume toda a dimensão e o leigo vai sendo a pessoa que ouve, obedece e contribui economicamente com o dízimo, com o seu contributo de côngora. E hoje nós percebemos que essa visão piramidal da Igreja não é da comunidade de Jerusalém, do ícone daquela comunidade que é modelo para todas as comunidades. Estamos a valorizar a dimensão sinodal. Esta é uma beleza que é, digamos, enriquecida à Igreja, uma riqueza que a Igreja assume muito com o Concílio Vaticano II. Agora, o Concílio Vaticano II, que tem que ser concretizado e atualizado, no dizer do Papa São Paulo VI, vai acontecendo nos sínodos dos bispos.
E o Papa Francisco, olhando para o mundo e olhando para o caminho que a Igreja fez, para o desenvolvimento do laicado, dos fiéis, que pelo batismo somos todos, nesta Igreja que é povo de Deus, que é comunhão, e muito belamente dito por Urso von Balthasar, que é Maria, e René Laurentin, outro grande teólogo, Maria enquanto louvor, a discípula do Senhor, o sim permanente, a serva que está presente em todos os momentos no silêncio de quem lê com o coração e no seu silêncio contempla os sinais dos tempos. Esta Igreja que Francisco intuiu que estava madura, que já tinha capacidade de, com os seus apóstolos, sucessores dos apóstolos, encontrar também os irmãos e as irmãs, que ajudam a refletir e que refletem. Não é apenas uma ajuda no sentido de complemento, é por o seu batismo. São de facto presença no discernimento que a Igreja tem que fazer. É importante que este sínodo, perceber que este sínodo não é uma reunião magna, uma espécie de um parlamento que vai resolver questões fragmentantes da Igreja. Se há ou não diaconado assumido por mulheres, ou se de facto vamos ordenar homens não celibatários, ou outros temas, não é? A integração das pessoas que têm outras experiências sexuais que não é heterossexual. Não é essa a dimensão deste sínodo. É aprofundar a teologia da sinodalidade e concretizar essa sinodalidade na Igreja, para que a Igreja seja sinodal nas suas decisões. Uma Igreja que vai ouvir o Senhor e que vai perceber o que o Senhor lhe pede neste momento da história. Esses temas têm um lugar em sinodalidade, para os quais o Papa criou 10 comissões que vão estudar temas, poderíamos dizer, da atualidade, e que são preocupações de muitos cristãos, quiçá de todos os cristãos. Sabemos com dificuldades próprias de uma comunidade que é plural, que não é uma comunidade de pensamento único. Nosso Senhor Jesus Cristo é alguém que dá a liberdade aos filhos de Deus e com clareza esclareceu, ensinou, mas ouviu. E perguntou muitas vezes, ele era sinodal, que dizem os homens do Filho do Homem? O que dizem por aí de mim? E interrogou. E ao ser interrogado, ele fez luz. Aquele de vós que não tem pecado atire a primeira pedra. Ou dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. As respostas de Jesus são normalmente sinodais. Partem das perguntas que lhe são apresentadas e a própria pergunta traz a resposta. Tu mesmo dissestes, é de César, então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Há aqui uma consonância com a pedagogia de Cristo, no dizer de Paulo, onde os filhos de Deus têm a sua liberdade. E esta liberdade há de ser depois vivida a partir das entranhas. O Papa Francisco usa muito o termo parresia, a verdade de coração. Falar com autenticidade e transparência total. Falar com a minha alma, deixar a minha alma falar aquilo que eu sinto de mais íntimo de mim. E é importante que nós saibamos escutar. A sinodalidade tem esta grande dimensão da escuta. Escutar o outro não é apenas ouvir, é entender o outro por dentro, no contexto da sua história, dos seus sentimentos, das suas experiências afetivas, da sua fome de Deus, talvez até dos seus traumas, dos seus momentos que se tornaram feridas e cicatrizes. É eu sentir que o outro descalço experimenta uma terra tórrida, quente, abrasante ou gelada, absolutamente capaz de queimar pelo gelo. Então eu pôr-me nas suas botas, pôr-me nos seus pés descalços, vestir-me da sua pele e percebê-lo por dentro. E haver aí a experiência da comunhão entre corações e juntos fazermos Jesus surgir na unidade e estar no meio de nós, porque a sua palavra vai ser de facto a luz que nos vai iluminar para fazermos este caminho juntos, sem ruptura. Como é que seria possível, num tempo marcado pela pluralidade, um tempo onde os seres humanos prezam a sua liberdade
nós vivermos uma igreja que não fosse ao seu tesouro e não tirasse de lá, como diz o Senhor, valores. De lá se tira tudo desse tesouro. E não fosse buscar a experiência sinodal dos seus primeiros tempos. Hoje, qualquer atitude piramidal não é absorvida nem aceite. Há um dom muito grande que foi muito valorizado, a liberdade. E a liberdade não é questionável. Uhum. E a liberdade leva integração, a liberdade leva possibilidade de expressão, a liberdade leva a partilha de pensamento. Não queremos buscar a liberdade num sentido menos cristão, mas queremos perceber que é parte integrante do coração do homem, da criação de Deus, a liberdade. E esta liberdade é o meu modo de ver, é o meu ângulo, é a minha experiência de vida. E esta é uma riqueza que faz o jardim, que de facto não é constituído por uma monocultura, mas pela diversidade das cores de cada flor. A igreja é bela, porque é uma família de famílias onde todos cabemos. E no contributo de cada um, na aceitação e na abertura do coração, nasce esta comunhão que é conduzida pelo Espírito Santo e que torna Cristo presente e no centro da igreja. Muito obrigado, Sr. Dom Francisco, por esta partilha, e nós aguardamos, claro, o texto final deste sínodo, que para muito contribuirá na nossa construção, não é? Como comunhão, participação e missão aqui na nossa arquidiocese e também da nossa arquidiocese para a nossa Domus, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Obrigado pela sua participação e caminhamos juntos sempre com o nosso pastor, que nos guia e neste senso de comunidade. Quero cumprimentar os conselhos pastorais, onde se dá a sinodalidade nas paróquias, os conselhos económicos que fazem, enfim, a cura, a gestão das nossas comunidades e que, na partilha de todos os dias, fazem acontecer a dimensão da comunidade. Saudar os catequistas que se reúnem para programar o seu ano. Queria saudar todas as comunidades cristãs aonde olham mais para Cristo do que para si próprios. E quando se olham para si mesmos, se sentem Maria, ou seja, sim ao serviço. E no meu coração, do vosso Bispo, dizer-vos a palavra, que certamente não é minha, é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado.